E aí, beleza? Vamos para aquela revisão top da Unesp. Ó, presta atenção em algumas regrinhas. Eu não vou ler o enunciado todo, a questão inteira, para a gente ser mais objetivo aqui e ganhar tempo no vídeo, beleza? Para eu não desperdiçar seu tempo também. Mas quem quiser a questão inteira, na íntegra, fala aqui nos comentários, pede para mim nos comentários aqui que eu mando para você as questões na íntegra, beleza? Peguei só questões da Unesp de anos anteriores aí, 2021, 22, 23 e 24 também do meio do ano, ok? Então vamos lá. Primeira questão, ela fala o seguinte, é sobre a fotossíntese, processo natural, que acontece nas folhas naturalmente, e tem também agora umas folhas artificiais, que faz o processo de fotossíntese, beleza? Então eu vou ler a pergunta, ó. Comparando o processo de fotossíntese natural com o executado pelas folhas artificiais, constata-se que ambos... Então vamos lá. Ó, as alternativas do exercício são essas daqui. Deixa eu explicar as alternativas. Ele falava que o processo de fotossíntese natural e o artificial são exotérmicos. E ele fala que, na letra B, que os dois dependem da clorofila. Ele está perguntando ambos os processos, ele quer saber o que tem em comum. E aí a letra C fala que ambos são como pilhas. A letra D, ele falava que os reagentes e produtos dos dois eram iguais. E na letra E, ele falava que ocorre em ambos os processos transferência de elétrons. Agora deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Por que que eu coloquei essas duas equações aqui? Bom, a fotossíntese natural, a gente já sabe qual é a equação, né? Ó, se não sabe, tem que dar uma estudadinha. Esse processo aqui, ó, de fotossíntese natural, CO2 mais H2O formando glicose e O2. Tem que estar na cabeça, tá? Tem que estar na memória e não pode esquecer não. Dá uma estudadinha nele. Bom, e aí esse daqui foi uma reação que ele disse no enunciado que acontece na fotossíntese artificial, tá bom? Então ele falou que a água gera H2 e O2, se transforma em H2 e O2, beleza? E ele falou também no texto que o CO2 na fotossíntese artificial é transformado em combustível. Só que ele não falou se é etanol ou gasolina. E também, outro detalhe, ele não falou muito dessa equação, porque é uma equação um pouco mais complexa do CO2 e tal. Então ele não queria, provavelmente, que você descobrisse qual era essa equação. Por isso que nós colocamos essas duas equações, tá? Agora vamos eliminar já algumas alternativas. Presta atenção, olha aqui. A letra A fala que ambos os processos, fotossíntese artificial e natural, são exotérmicos. Espera aí. O natural, a planta não precisa de absorver luz, ó, energia solar. Então, se está absorvendo energia, não é exotérmico. Então pronto, você já elimina de cara, não é essa daqui, tá bom? Não é a letra A. Letra B, fala assim, ó, ambos os processos dependem da clorofila. Bom, a clorofila é um catalisador, quem manja de biologia e lembra, no processo natural, tá? Ela é um catalisador. Mas no processo artificial, não depende da clorofila somente. Depende de outros catalisadores também, como óxido de cobre, tá bom? Alguns outros catalisadores artificiais. Você lendo o texto daria para sacar, beleza? Então, também a letra B, você elimina, não é a letra B. Eu estou marcando xizinho aqui, mas não é a letra B, tá bom? E nem a letra A. A letra C fala que ambos os processos funcionam como pilhas. Espera aí, na fotossíntese natural, ó, você acha que a planta precisa de energia elétrica? Por isso que ela faz fotossíntese? Não, né? Bom, aqui, pilhas, você lembra, ó, energia química transformada em energia elétrica. Isso que é a pilha.
Então, não, nenhuma das duas funciona como pilhas. Então tá errado também, beleza? Bom, a letra D. Ó, os reagentes e os produtos são iguais? Falava que em ambos os processos tem reagentes e produtos iguais? Não. Você está vendo que os produtos aqui não são iguais daqui, tá? Nem os reagentes também. Então já íamos eliminar também a letra D. Não é a letra D. Bom, se ficou alguma dúvida na explicação, porque vídeo é assim, né? Tem que ser meio rápido. Você escreve nos comentários sua dúvida que eu respondo todos os meus alunos. Beleza? Bom, então vamos lá. Por que que a letra correta é a alternativa E, né? A alternativa correta é a E. Em ambos os processos ocorre transferência de elétrons. Correto. Vamos ver. Ó, aqui, qual que é o NOx do O2 mesmo? Ó, menos 2. Desculpa, o NOx do oxigênio, né? Aí, como tem 2, 2 vezes menos 2, menos 4. E a soma dos NOx em uma substância tem que ser zero. Muito bem, tem que ser zero. Então, a soma dos NOx é zero. Então, qual que é o NOx do carbono? Mais 4. Olha lá. Mais 4 com menos 4, zero. Beleza? Regrinha de NOx, né? Então, mais 4. E qual que é o NOx do carbono aqui? A gente sempre vê assim, né? O NOx do carbono antes nos reagentes, antes da seta, e depois da seta, né? Nos produtos. E aí compara. Bom, aqui é zero. Por que que o NOx é zero? Presta atenção. O oxigênio, né, tem NOx menos 2. Tem 6 oxigênios. 6 vezes menos 2 dá menos 12. A soma, a gente já sabe que tem que ser zero, a soma dos NOx, né? Então aqui, ó, 12 e o NOx do hidrogênio é mais 1. Hidrogênio ligado a metal tem NOx mais 1. Então, 12 vezes mais 1, mais 12. Olha lá, já deu zero. Mais 12 com menos 12 igual a zero. Então, o NOx do carbono, claro, só pode ser zero mesmo, para que essa soma dê zero, né? Então, beleza. Então, o NOx do carbono é zero. De mais 4 para zero, o que, que aconteceu? Reduziu o NOx, né? Então, redução, tá? Ocorreu redução. E aí depois aqui, ó, o oxigênio. Ah, professor, por que você não pegou o hidrogênio para ver o NOx? O hidrogênio não muda o NOx. A gente tem que pegar os elementos que mudam o NOx, beleza? Então aqui, menos 2 o oxigênio, tá? E, claro, né, porque aqui é mais 1, então 2 vezes mais 1, mais 2. Então o NOx do oxigênio aqui, menos 2. E aqui, substância simples. O NOx do oxigênio é zero, porque é uma substância simples. Sempre o NOx é zero. Então, de menos 2 para zero, aumentou o NOx. Ocorreu oxidação. Ocorreu uma oxidação. Em redução e oxidação, tem transferência de elétrons, né? E aqui, olha lá, NOx mais 1. Regra de NOx, né? O hidrogênio tem NOx mais 1. Tem 2 hidrogênios, então mais 2. O NOx do oxigênio, menos 2. Beleza? Então, ó, mais 1 foi para zero. Por que zero? Substância simples. Substância simples, o NOx é zero. Então tá, o que, que aconteceu? Mais 1 para zero, reduziu o NOx. Então ocorreu redução. Tá. E aqui, oxigênio, menos 2, foi para zero. Substância simples. Então ocorreu oxidação. Beleza. Então, em ambos, né, tanto na fotossíntese natural como na fotossíntese artificial, ocorre o quê? Transferência de elétrons. Ocorre redução e oxidação. Beleza? Então, alternativa correta, letra E. E sem demora, vamos para a próxima equação, para o próximo exercício, desculpa. Vamos lá, próximo exercício. Bom, então vamos lá. Ó, esse exercício é muito simples e ele tem um texto pequenininho. Então eu não vou ler só a pergunta, por quê? Para montar essa equação, você vai precisar do que está escrito no enunciado todo. Mas só a pergunta seria, nessa transformação, aí, você já ia ficar, bom, qual transformação? Então eu tenho que ver no texto qual é a transformação que ele está falando. Então vamos lá. Ó, as bacteriorrizas são exemplos de associação simbióticas entre bactérias e raiz de plantas leguminosas.
Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico. Ele colocou entre parênteses N2, olha lá, ó, transformando-o em amônia. Então tá aí a reação, ó, N2 transformado em amônia. Ah, e não lembro qual que é a fórmula da amônia. Ele deu no exercício, o NH3, tá? Ele colocou entre parênteses também. Muito fácil esse exercício. Da Unesp, viu? Não pensa que eu peguei qualquer exercício, não. Da Unesp. Nessa transformação, o número de oxidação do elemento nitrogênio é alterado de. Bom, então muito simples essa questão, eu nem vou colocar as alternativas, porque ele quer saber o que aconteceu com o número de oxidação do nitrogênio, o NOx. O que aconteceu daqui para cá, beleza? Então vamos lá, substância simples, já falei. Qual que é o NOx em substância simples? Zero, né? E aqui, no N, qual que é o NOx do nitrogênio na amônia, NH3? Ó, hidrogênio, quando está ligado com ametal, o NOx é mais 1. 3 vezes mais 1, quanto que dá? Mais 3. Eu já sei que em substância, a soma dos NOx tem que ser 0. Então, qual é o NOx do nitrogênio? Para eu somar com mais 3, que vai dar 0? Menos 3, né? Então, aqui é menos 3. O NOx do nitrogênio foi de 0 para menos 3. O que aconteceu? Redução. Olha lá, de 0 para menos 3. Reduziu o NOx do nitrogênio. Beleza? E a alternativa, então, que estava falando exatamente isso, é a alternativa E, que fala, ó, de 0 para menos 3, sendo reduzido. Então, a alternativa E, que é a correta, que era só para você saber o NOx. Beleza? Muito simples essa questão, né? Então, vamos para a próxima. Ó, então vamos lá. Esse próximo exercício é um pouquinho mais difícil, mas é sobre lei de Hess, tá? Ah, professor, como que você sabe que é lei de Hess? Ó, quando o exercício te dá várias equações termoquímicas, beleza? E te pergunta sobre o ΔH de uma outra equação que não é nenhuma dessas, certeza que é lei de Hess. Lembra que tem que somar as equações, às vezes inverter? Então vamos lá. Olha, o enunciado fala assim: analise as equações termoquímicas. Então ele deu essas três, tá no exercício, beleza? No enunciado. Aí fala, a partir dessas equações, pode-se prever que o ΔH da reação de decomposição do calcário, que produz cal viva, cal virgem, e dióxido de carbono, seja igual a... Então, nas alternativas tem os valores, tá bom? Todos em quilojoules por mol, você não precisa transformar nada. Bom, vamos lá. A decomposição do calcário. Calcário, você lembra, CaCO3, beleza? Então vamos lá. A equação que ele quer o ΔH é essa daqui, ó. CaCO3 se decompondo em, ele falou, cal virgem. Então é o que? CaO. Olha lá. CaO mais CO2. Ele falou. E aí ele quer saber o ΔH disso daqui. Tá tudo no enunciado, beleza? Aqui, olha lá, qual que é o sólido? S de sólido, tá? Aqui, o que é? Sólido também. E aqui é gasoso, beleza? Só os estados físicos aí da matéria. Bom, então aqui a gente tem que fazer o quê? Bom, vamos analisar o que eu preciso nessa equação que eu tenho aqui na primeira equação. Nós vamos analisar todas, tá bom? Mas começando pela primeira, lógico. Então, CaCO3, o calcário, aqui ele está no produto. E aqui eu tenho ele no reagente. Então, o que eu preciso fazer? Se eu quero chegar nisso daqui, então eu tenho que inverter essa equação para que o calcário fique no reagente. Ah, mas pode fazer isso? Pode. Lei de Hess, você pode fazer o que quiser com a equação para chegar nessa daqui. Então, vamos inverter. Olha lá, ó. CaCO3, eu não vou ficar me apegando ao estado físico aqui, porque não vai mudar nada, tá? Então, decomposição do CaCO3, aqui não foi em cal virgem CO2, é outra decomposição, ó, que aí vai ficar carbono mais, ó, 3 meios de O2 mais Ca. Olha lá, é isso, tá bom? E o ΔH? O ΔH
Se eu invertir a equação, eu vou inverter o sinal do ΔH também, sempre, tá? Então vai ficar mais 1.207 kJ por mol. Então é o seguinte, não existe mais essa equação aqui, ó. Desculpa que vai ficar meio bagunçada a lousa, mas não, você tem que se apegar agora à equação em cor preta, tá bom? Então essa daqui, não existe mais essa. O que eu fiz? Dessa daqui, ó, para cá, eu inverti. Você tem que inverter, né? Vou colocar assim. Então, inverter a equação. Beleza? Agora, vamos ver o que nós precisamos fazer nessa daqui. O que eu tenho dessa equação que eu vou precisar aqui? Ah, CO2. Tem um CO2, um CO2. Se tivesse números diferentes também, os coeficientes aqui, se aqui fosse... Aqui, ó. Se fosse 2, eu ia ter que multiplicar essa daqui por 2. Mas não tem. Tá igualzinho. 1 e 1. Então, beleza. Então, não tem que fazer nada com ela. Essa equação se mantém, tá bom? Não precisa fazer nada, porque o CO2 está no produto, aqui está no produto também. Eu tenho um CO2, então não mexe com ele. Bom, vamos lá. E essa daqui, o que eu preciso? CaO. Ah, o CO está no produto tem um só, então também não mexe com a equação. Aí que tranquilo. Eu só mexo com a equação quando a substância aqui está diferente do que ela aparece aqui. Beleza? Aí que eu mexo com a equação, inverto, tal, sei lá, o que precisar fazer. Beleza? Bom, agora nós temos que fazer a conferência se está tudo certo. Como assim? Eu vou ter que cortar tudo para sobrar só isso daqui, nessas equações aqui. Então vamos lá. Por exemplo, o cálcio, só o cálcio, eu tenho ele aqui? Não. Então eu vou precisar cancelá-lo. Bom, esse cálcio eu corto com esse daqui, ó. Ah, peraí, você não lembra como que corta? É sempre um produto cortando com um reagente da outra equação. Ou vice-versa, né? Um reagente de uma equação cortando com um produto da outra equação. É sempre assim, quando forem iguais. Por exemplo, olha o O2 aqui, ó. 3 dividido por 2, 3,5, é o quê? 1,5, né? 3 dividido por 2, 1,5 de O2. Eu não tenho O2 aqui, então ele precisa sumir. O2 aqui tem 1, O2, e aqui tem meio. Tá do mesmo lado, então eu somo. 1 com mais meio, 1,5. Então eu vou cortar esse daqui com esse que está no lado oposto. Entendeu o que eu fiz aqui? Os dois oxigênios estavam no reagente, de equações diferentes, lógico. Então eu somei, eu não posso cortá-los. Então eu somo, tá? Tudo que está aqui eu somei. 1,5. Cancela com esse daqui. 3 dividido por 2, 1,5. Beleza? Tem mais alguma coisa? O carbono eu preciso cortar. Ó, carbono. Ah, eu tenho carbono aqui. Então corto carbono aqui com esse carbono aqui. Beleza. O que sobrou dessa equação? Só o calcário. Na segunda equação, o que sobrou? Só o CO2. Beleza. E na terceira equação, sobrou só o CaO. Ah, então tá. Então beleza. Tá certinho. Agora eu posso somar para encontrar o meu ΔH desejado, que é dessa equação aqui. Beleza? Então vamos somar, ó. Mais 1.207 menos 394, tá? Menos 634. Então, fazendo a continha aí rapidinho, vai dar mais 179 kJ por mol, tá? Então, eu somei, ó. Somei, mas tem que obedecer o sinal, né? Então, na verdade, é esse menos esse com menos esse, tá bom? Então, deu esse valor aqui, ó, tá? Fazendo essa somatória, dá esse valor aqui, beleza? E a alternativa que fala desse valor aí é a alternativa E. Então, dá mais 179 kJ por mol. Alternativa E na resposta, beleza? Esse exercício, eu vou até falar o número dele, ó, exercício 69 da Unesp de 2024. Você não vai acreditar de tão fácil que é. Não, esse exercício não é da Unesp. É. Então vamos lá, ó. A pergunta dele fala assim, ó. O número de prótons e número de nêutrons são, respectivamente, bom, de quem que ele quer saber? Então vamos ver, ó.
O exame de diagnóstico por imagem, denominado PET scan, siga em inglês, tá falando da tomografia, utilizado como emissor de pósitrons, que ele falou que pósitron é isso daqui, tá? Ele deu no enunciado aqui. E o radionuclídeo, que é o flúor, tá? Número de massa 18. Ele não deu os números atômicos, mas ele fala que ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma-se no isótopo oxigênio, tá? Ele não deu o número atômico também. Mas na Unesp você tem a tabela periódica, tá? Para encontrar número atômico do oxigênio, olha lá, 8. E número atômico do flúor, olha lá, 9. Tá bom? Então isso daí é tranquilo. Aí ele fala, então, se transforma nesse daqui, ao emitir esse pósitron aqui, beleza? E ele pede, cujo número de prótons e número de nêutrons, pô, nas alternativas só está o número de prótons e nêutrons, tá bom? Então nem vou colocar. Ele quer saber o número de prótons e de nêutrons desse aqui, desse isótopo aqui, beleza? Então você nem precisaria saber essa equação aqui, tá certo? Só entender o enunciado, que ele falou disso, quando emite um pósitron, se transforma nisso daqui. Então, beleza. Ó, você lembra como que acha o número de nêutrons, né? Ó, número de nêutrons é igual a massa menos prótons, ou número atômico. Prótons é igual a número atômico, ok? Então, o número de nêutrons para o oxigênio é o quê? Olha lá, qual que é a massa? 18. A massa ele deu no enunciado, não esqueça. Menos 8, que é o número de prótons que ele quer também no exercício. Então, o número de nêutrons igual a 10. Tá? Então, número de prótons é igual a 8. Então, a resposta seria 8, respectivamente. Ele falou número de prótons e nêutrons. Então, 8 e 10, que está na alternativa A. O 8 e o 10. Questãozinha dada, né? Para ninguém zerar. Então, muito fácil essa. Da Unesp, viu? Bom, então vamos lá. Essa questão é um pouquinho mais elaborada. Presta muita atenção. A gente vai fazendo passo a passo. Até coloquei aqui primeiro, segundo, terceiro passo que nós vamos usar para resolver essa questão. Então vamos lá. Ó, a pergunta, ele está querendo saber a quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota. Então vamos lá. Vamos precisar ler o texto todo. Ó, o álcool isopropílico, ele deu aqui, ó. Ele colocou a fórmula no enunciado. Muito, uma mãezona, né, Unesp? Colocou a fórmula tranquilinha do álcool isopropílico. Entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20 graus Celsius e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para perfazer o volume de 2 ml. Então precisava de 65 gotas para eu obter um volume de 2 ml, ok? Aí ele fala, sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente 0,8 gramas por ml, então ele me deu a densidade. Por que ele me deu a densidade? Para eu achar a massa das 65 gotas, tá bom? Então ele colocou aqui no exercício, ó, ele colocou no exercício que a densidade do álcool é 0,8 gramas por ml. Tranquilinho também, já deu em ml, né? Gramas por ml, de boa. E aí ele fala, a quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota, ele não quer nas 65 gotas, ele quer em cada gota. Então, primeiro, a gente vai achar a massa das 65 gotas para depois calcular a massa de uma gota e depois encontrar o número de mols em uma gota, beleza? E aí as alternativas são só os números também, as respostas, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, primeiro, eu tenho a densidade e eu tenho o volume. Eu preciso encontrar a massa dessas 65 gotas, certo? Então, vamos fazer, ó, densidade, usando a formulinha da densidade, tá? Densidade é igual massa sobre volume. Beleza, qual que é a densidade? 0,8, tá?
qual que é a massa? A massa é o que eu quero saber. E qual que é o volume? É 2 ml. Então, a minha massa é igual 2 vezes 0,8. 1,6 o quê? Gramas, tá bom? Essa é a massa das 65 gotas. Então, o que eu tenho que fazer agora? Achar a massa de uma gota só. Então, ó, eu tenho 65 gotas. Ficou estranho, né? G. Vou mudar isso daqui. Senão vai confundir com massa, né? Então, gotas, ó, 65 gotas. Eu tenho 1,6 gramas. Aí sim. Agora eu quero saber uma gota. Qual é a massa, tá? Em uma gota. Então é só pegar também e dividir 1,6 por 65, né? Que aí a resposta vai dar 0,025 o quê? Gramas. Tá bom? Então, 0,025 gramas, beleza? Então, vamos lá, continuando. Agora, o terceiro passo. O que é o meu terceiro passo? Encontrar o número de mols em 0,025 gramas, tá? Do que? Do álcool isopropílico. Opa, mas espera aí, tá faltando então alguma coisa. O que eu preciso? A massa molar do álcool, tá? Ele não deu essa massa molar, mas você encontra na tabela periódica. Ó, aqui, quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Então, C3. H tem 3, 6, 7, 8. Olha lá, 8. E 1 oxigênio. Então, é só calcular a massa molar dessa molécula aqui, né? Com esses átomos. Você encontra 60 gramas por mol, beleza? Então, eu tenho assim, ó, 1 mol de álcool isopropílico, né? Equivale a 60 gramas, beleza? E aí, 0,025 gramas, olha lá, unidade debaixo de unidade, ó. Eu estou querendo encontrar o número de mols, então eu ponho unidade debaixo de unidade, beleza? Aqui é que eu vou encontrar o meu Y, tá? O meu número de mols. Então, regrinha de 3 simples também. Então, fazendo aí a regrinha de 3, eu vou fazer a continha, vai dar 0,025 dividido por 60. Continha meio chata, né? Mas você consegue. Então dá 4 aproximadamente, tá? 4 vezes 10 a menos 4 mol de álcool. Beleza? Então tá aí a resposta. Deixa eu ver qual a letra que era dessa questão. Era a resposta E, tá bom? Então, ó, só seguir o passo a passo que nós fizemos, não entendeu direito, volta o vídeo e ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que eu respondo, beleza?